Olá, pessoal! Este é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro e hoje realmente eu estou na prateleiraça de cima. Minha convidada é para lá de especial, a Camila Teles. A Camila Teles é o seguinte, ela tem acho que quase 120 mil seguidores lá no Instagram e ela decidiu falar comigo aqui. Olha quanta honra para o Fala Carlão. Ô, Camila, obrigado pela sua presença aqui, viu? Ô, Carlão, eu que agradeço, estou muito feliz, sempre acompanho aí teu programa e agora é uma honra estar participando dele. Olha só, gente, eu achava que ela nem me conhecia, ela falou, eu já ganhei meu dia hoje, ela falou que me conhece, olha só que beleza. Olha, deixa eu te falar, a Camila, eu vou fazer uma rápida apresentação dela aqui, ó, ela nasceu na roça, ela nasceu ela é lá de Cruz Alta, ali no noroeste do Rio Grande do Sul, já tem uma influenciazinha de Los Hermanos, entendeu? Mas ela, enfim, saiu da roça, foi estudar em Porto Alegre, estudou relações públicas, aí voltou para a roça. Eu queria o seguinte, eu faço uma apresentação e depois eu peço para os meus convidados corrigir tudo que eu falo. Então, é com você, viu, Camila? Não, então, mas está certíssimo, é isso aí mesmo. Muitas pessoas que me veem, Carlão, nas redes sociais defendendo, porque eu hoje moro em Curitiba, eu tenho uma agência de comunicação direcionada para o agro, então eu quase estou sempre nesse cenário aqui ou no escritório, mas o meu pé é 100% na roça, na fazenda, então eu acho que é extremamente importante a gente destacar isso aqui também. E eu tenho muito orgulho de ser do agro, eu tenho muito orgulho do que eu construí. Na verdade, nem sempre eu achei que a minha carreira ia ser direcionada para o agro, né? Eu saí da cidade com aquele intuito de ir para a cidade grande, ir para a capital, que só assim eu ia crescer na vida profissional. E aí eu comecei a trabalhar aí com produção de eventos de gastronomia, de moda, até de decoração. Depois produzi shows internacionais aí, turnês de bandas, principalmente de rock. Então, mas sempre com aquela saudade de casa, sempre com aquele orgulho de ser do campo. E aí eu comecei a ter coragem. Quando a gente tem pouca idade, a gente tem duas opções, né? Ou cair na zona de conforto, ou arriscar tudo que puder enquanto pode, Uhum. para realmente ver o que vai acontecer. E eu resolvi arriscar tudo que eu podia. Então, pedi demissão, voltei de fato para a fazenda, onde a gente criou a hortaria aí, que é um dos nossos negócios hoje, que a gente entrega produtos da fazenda direto na casa do consumidor. Foi um jeito que eu achei de levar um pedacinho do campo para quem não tem esse convívio, esse privilégio de ter esse convívio diário com o ambiente rural. Aí eu fui convidada para ser assessora de comunicação da CNA, e aí que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, onde eu consegui ver o agro de uma maneira extremamente mais ampla, Uhum. nacional, porque a gente acaba vendo de uma forma mais regional quando atua só num segmento, né? E aí eu consegui ver o agro de uma maneira muito mais ampla, o que me deu cada vez mais orgulho, que me mostrou como o agro brasileiro é realmente, aí o Brasil é o celeiro do mundo, como a gente tem produções incríveis espalhadas pelo nosso país. Isso me encheu de orgulho e fez com que eu ficasse cada vez mais defensora do agro. Aí, ano passado, que foi quando eu estava na CNA, meus vídeos começaram a viralizar, as pessoas começaram a me conhecer, eu comecei a ter esses quase 120 mil seguidores aí no Instagram, fui considerada a defensora do agro, que para mim foi uma honra e o que segue sendo uma responsabilidade gigante. Então, pedi demissão da CNA também. Sou bem dessas, assim, não me apego muito porque eu acho que a gente tem que viver muita coisa e eu estou na idade para fazer isso. E aí Uhum. agora eu estou morando em Curitiba, aqui no meu novo empreendimento, que é a minha agência de comunicação. Então, como eu te falei, eu respiro agro e comunicação 24 horas por dia e eu acho que eu tive a sorte, depois de arriscar várias coisas, de realmente me encontrar e fazer o que eu amo. Ô, Camila, deixa eu te falar, eu vendo seus vídeos, você fala de um jeito tão fácil, eu tenho falado, eu sempre falo isso já há muitos anos, ou praticamente há 3 décadas que eu falo que o agro ele se comunica mal com o público urbano, principalmente, né? A gente é ótimo para falar com nós mesmos, a gente, né, para participar de workshops, de congressos, blá, 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 blá. Mas na hora de falar com o público urbano, eu sempre vejo essa dificuldade e eu sempre digo o seguinte: a comunicação é aquilo que o outro entende, não é aquilo que eu falo. E você trouxe essa mensagem fácil, você chega nas pessoas. Como é que você enxerga essa história? A gente tem
Eu conversando outro dia com o Evaristo de Miranda, por exemplo, a gente sabe que o produtor rural brasileiro ele preserva 26% do território brasileiro dentro das fazendas. E a impressão que dá é que ninguém sabe disso e que, muito ao contrário, como é que isso te aflige e como é que isso foi motivador para você falar e fazer seus vídeos? Então, Carlão, eu acho assim, na verdade a gente está vivendo num boom de informações, né? Uhum, Prova disso é que a gente está conversando aqui 100% digital e com essa pandemia a digitalização aumentou cada vez mais, acelerou cada vez mais e a gente tem aí 100% conectados na internet uma geração que já nasceu com a internet, já nasceu com a informação fácil. uhum. Então, já passou aquela época das pessoas procurarem um livro ou um artigo, elas vão lá no Google, procuram um resumo ou escutam algum influencer que está no YouTube ou no Instagram para ver a opinião dele e pega aquela opinião como sendo dela, né? Então, o que acontece? De fato, o agro ele comunica muito bem para o seu próprio público. A gente tem eventos incríveis dentro do nosso setor. A Uhum. gente tem palestras, como tu falaste, congressos, mas falta a gente comunicar para esse público que não tem essa vivência diária e que não entende quanto a gente preserva, o quanto a gente cuida. Se tu for pensar, se a gente for ver exatamente os cálculos, 99% das propriedades rurais no Brasil não desmatam de forma ilegal. E esse 1% é 1% que recebe todo o holofote. Porque como tu é da área da comunicação, tu também sabe que o que chama mais atenção acaba sendo a manchete negativa. Então, a minha luta diária, a nossa luta diária é, de fato, conseguir comunicar para o público de maneira diferente. E eu foquei bastante, Carlão, nesse público mais jovem, que está aí no Instagram, que está aí na internet, que está escutando influencers. Eu ainda brinquei, eu disse, se eles escutam um youtuber, eu vou ter que virar uma youtuber, eu vou ter que virar uma influencer, eu vou ter que dar um jeito de achar uma linguagem não técnica para Uhum. explicar as questões técnicas. Então, acho que esse é o meu maior desafio e eu acredito que está dando certo, porque eu recebo muitas mensagens de pessoas que não são do agro, inclusive pessoas que são veganas, vegetarianas, que elogiam o meu trabalho, mesmo defendendo a carne, por exemplo, ou a pecuária, porque eu acho que é importante, assim, eu sempre deixo claro, eu não quero que as pessoas idolatrem o agro, mas eu preciso que as pessoas respeitem o nosso trabalho. Então, Claro. se tu tem a escolha de consumir o que tu quiser, mas eu preciso que tu entenda que os produtores rurais fazem um trabalho sério, que é um trabalho de 1000 anos, é a história, a essência do nosso país. Então, eu acho que no mínimo que a gente merece é respeito e não ser tratado como vilões por pessoas que não têm conhecimento e nem base para falar. Então, a gente tem aí os lacradores, como eu chamo, que falam sem embasamento, só que eles têm 45 milhões de seguidores, então acabam passando aí informações erradas que outras pessoas tomam como verdade absoluta. Então, acho que o nosso dever está tendo uma onda ainda maior aí de jovens que estão dando a cara a tapa para defender o nosso setor e mostrar que não é bem assim. Pois é, eu estava falando outro dia com o Chico Graziani, e o Chico estava falando assim para Carlão, a gente tem que fazer de cada produtor rural, de cada filho de produtor rural, um ativista do setor. Ou seja, a gente tem que, É, não tem ativista de outros, por que a gente não tem que ser ativista, né? Então, como é que você enxerga? Você que imagino que você tem aí o seu círculo de amizades, as pessoas mais jovens, elas estão se dando conta disso dentro do rural? E eu queria também saber o seguinte: dentro do seu público, você recebe alguns desaforos de vez em quando? então, ó, o Chico é um dos meus maiores influenciadores, assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele. E de fato, assim, ele sempre fala que nós temos que ser ativistas, e eu levo isso sempre comigo. Por que tem que ter ativistas em outros segmentos e no agro não? E aí, observando a minha geração nessa parte de sucessão familiar que está passando por isso, já passou, enfim, eu vejo que eles estão saindo da zona de conforto, eles estão percebendo. Só que assim, a gente tem que entender que nem todo mundo gosta de se expor, ou gosta de estar gravando vídeo, ou gosta de estar no teto de vidro, né? Tipo, disposto a receber pedrada. Assim, são poucas as pessoas que conseguem trabalhar com isso. E aí eu entro na tua outra pergunta, que é a questão das críticas. Hoje tem, por mais que a gente trabalhe mentalmente a nossa saúde mental para não dar atenção
para críticas que não sejam construtivas, é difícil, é complicado. Então eu acho que tem muita gente que realmente prefere não se expor por isso. E assim, os haters que chamam, né, eu recebo muito xingamento, Carlão, até a quinta É? geração da minha família recebe xingamento, alguns bem pesados inclusive, mas é aquela coisa, eu tenho fé no meu propósito, que está bem alinhado com o propósito de Deus, eu me apego muito nessa blindagem, nessa fé que eu tenho e também nas energias boas que me mandam, que são muitas e eu acredito que são a maioria. Então as mensagens boas compensam as ruins. A gente tenta não ler muito as ruins, mas como elas são todas misturadas, você nunca sabe qual vem, né? Mas enfim, é tudo um aprendizado. Eu acho que uma coisa que está acontecendo comigo, de principal nesse momento de exposição em redes sociais e de vestir a camiseta do meu propósito, é também amadurecimento. Então, tu começa a lidar com o dia a dia, a lidar com críticas, a lidar contigo mesmo, de maneira diferente. Isso está sendo importantíssimo para mim como pessoa e como profissional. Deixa eu te falar, eu até acompanhei bastante uma polêmica aí dessas aí, Anitta falando mal do agronegócio, a Bela Gil, essa turma toda aí. Será que a gente não consegue descobrir um astro tão importante quanto para falar bem do nosso agronegócio? Porque eu vejo cantores orgulhosos, principalmente nos Estados Unidos, a gente vê lá a música country, Shania Twain falando bem do agro americano. Será que a gente não consegue ter um astro brasileiro para falar bem do nosso agro? Na verdade, a gente até tem, né, porque principalmente os nossos cantores sertanejos, eles têm a essência caipira, a essência no agro, a gente tem aí o Leonardo, que é produtor rural, o Uhum. Sorocaba, que aí tá sempre valorizando o produtor, principalmente nas suas lives. Então a gente tem exemplos positivos, só que é aquela coisa que eu te digo, a polêmica, ela chama mais atenção. Então esses outros lacradores aí, Anitta, Porchat, Dado Dolabella, eles fazem a psicologia do medo, né, do terror, e eles Uhum. acabam chamando sempre mais atenção. Então eu acho que é uma questão de linguagem, de exposição. O agro, ele se acostumou por muito tempo a ficar em silêncio, Carlão, a não rebater. E agora a gente chegou num ponto tão forte de crítica que não tem mais como não rebater. Então tem muitas pessoas que me falam: ah, Camila, tu dá mais ibope para esses artistas. Digo, gente, olha só, eu tenho 117 mil seguidores. Uhum. Uma Anitta da vida tem mais de 45 milhões de seguidores. Se eu fizer isso e os haters dela vierem brigar comigo, eles estão dando visibilidade para o agro. Então, Uhum. o jogo é o contrário, é isso que eu tento mostrar para as pessoas. A gente tem que bater de frente. E eu falo, é que nem jogo de futebol, né, Carlão? Tem o atacante, tem o zagueiro, e eu tô no ataque, eu tô ali o tempo inteiro, assim como todos os outros jogadores são importantes para comunicar de outras formas. Mas a minha posição eu já decidi há bastante tempo e vai ser sempre essa. Não, e você é um atacante top de linha. Como é que a sua vida mudou? Deixa eu te falar assim, a gente já está quase chegando no final aqui. Eu falei de você que era rapidinho aqui, o programa passa voando. Como é que está a sua vida hoje? Com essa notoriedade que você ganhou aí nos últimos tempos, como é que tem sido sua vida? Fala um pouquinho dela para mim. O que você faz muita palestra, você é muita convidada. Para quem que você fala hoje? Então, Relão, na verdade, eu tinha mais de 22 palestras confirmadas para o primeiro semestre de 2020. E aí veio o coronavírus e me desestruturou assim todo o meu planejamento desse ano. Tinha algumas viagens internacionais também prontas, Uhum. mas acontece e a gente tem que se adaptar, né? Então a minha vida hoje, eu acho que eu nunca usei tanto essas plataformas digitais. Eu, até no primeiro momento ali da quarentena, eu me disponibilizei a falar com turmas de universidades do Brasil inteiro para escutar esse público, para entender o que os estudantes estão pensando, e foi uma experiência incrível. Confesso que cansativa, porque às vezes em uma noite eu conversava com 3 turmas de 3 universidades, de 3 estados diferentes, mas para mim foi um conhecimento enorme. Eu acho que esse trabalho de formiguinha é o que tem que ser feito, e eu estou aproveitando esse momento para fazer justamente isso. Então, as palestras passaram a ser online,
eu estou conseguindo fazer alguns projetos também que antes seriam presenciais de maneira digital. Eu acho que é uma questão de se reinventar. Eu não tive isolamento, não tive quarentena, embora fiquei sozinha e me cuidando, né? Não peguei nada, mas eu nunca trabalhei tanto, Carlão. Então, assim, eu acho que está sendo o momento da gente repensar várias coisas e eu estou montando várias estratégias para que o agro esteja, a comunicação do agro, né, esteja cada vez mais digital e cada vez mais acessível a um público que não seja do agro. Então, minha vida está uma correria, tá trabalho atrás de trabalho, mas isso é um bom sinal. Eu tenho certeza que quando voltar ao normal vai ser ainda mais prazeroso poder rever as pessoas, sentir o carinho das pessoas. Isso é uma das coisas que mais mudou na minha vida e que eu mais gostei de tudo isso, foi o reconhecimento com carinho. Então, por exemplo, meu último evento antes da pandemia foi a Expo Direto, que é a feira lá no Rio Grande do Sul. E eu dei 7 palestras em 5 dias, incluindo mediações. Não teve uma que não tinha fila de gente para tirar foto comigo, para me abraçar, para agradecer. Pessoas de todas as idades, então eram alunos da universidade, jovens que estavam fazendo técnico em agropecuária, as mães, os pais, os avós. Então eu acho que eu estou conseguindo atingir um público bem misto, assim. Assim como tem os filhos assistindo, tem os pais que mostram para os filhos, tem os filhos que mostram para os avós. Então está sendo uma experiência incrível e eu tenho muita gratidão pelo que eu estou vivendo. Pois é, você é super talentosa. Quando é que você descobriu que o seu negócio era comunicação? Olha, na verdade, desde a escola, quando eu era pequena, eu era aquela que sempre apresentava os trabalhos, entendeu? Eu Uhum. adorava, achava o máximo. Minhas colegas todas nervosas para falar em público, eu era a primeira a ir para frente de todo mundo falar. Sempre gostei, sempre fui muito comunicativa. Eu acho que sempre teve muito na minha essência isso. E o meu pai, ele sempre trabalhou com essa questão de representatividade, sindicato rural, não chegou a ser político, mas nessa parte de discurso, então eu sempre Sim. achava o máximo, eu adorava. E aí fui presidente da comissão jovem do meu sindicato rural também. Tá na essência, Carlão. Eu acho que tu também sabe que quem trabalha com comunicação tem que gostar muito. E Uhum. eu estudei para isso, me dediquei para isso. Meus primeiros vídeos eram horríveis, mas agora tá super natural. Eu consigo gravar de primeira e eu gosto. É o momento que eu me sinto eu mesma. Então, eu acho que a comunicação, além de estar em mim, eu treinei bastante, me dediquei bastante e tá dando certo. E hoje, só para a gente fechar mesmo aqui, eu quero saber o seguinte: você faz Hum. seus vídeos, a gente olhando aqui seus vídeos, dá a impressão que eles são feitos assim, ó, direto. Você chega lá e pá, não tem essa conversa, não tem muito ensaio. Como é que é? Não. Então, na verdade, até esses dias eu apresentei uma live de campo lá no Rio Grande do Sul. O pessoal ficou impressionado. O que que eu faço? Eu tenho muita memória visual. Uhum. Então, eu escrevo tudo que eu quero falar. Me concentro, escrevo o que eu preciso, junto os dados, as informações e depois flui. E realmente é assim mesmo, eu ponho a câmera e consigo fazer fluir o vídeo. Às vezes dá um erro aqui, falo uma palavra errada, grava tudo de novo. Mas antes, quando eu comecei, acho que eu gravava uns 10 vídeos até sair um bom. Hoje é no máximo 2. Então, mas é uma questão de prática também, né? E como eu tenho essa estratégia de ler antes e prestar atenção, aí depois, na hora do vídeo, flui. Pois é isso aí, gente. Olha, acabou o negócio, não dá mais aqui. Muitíssimo obrigado. Show, olha, essa conversa foi show de bola. Eu acho que ainda vamos repetir mais. A gente, ó, o Fala Carlão é seu, viu, Camila? Ô, Carlão, obrigada, viu? Me chame quantas vezes quiser, eu vou estar sempre aqui. Como eu te disse, eu conheço teu programa, te acompanho. Inclusive, eu vi um que tu fez com o Paulo Herman, que eu achei muito bom. Ah, que E bom. quero te agradecer aí pelo convite. Vamos fazer uma live lá no meu Instagram também. Vamos se juntar aí pelo agro. Vamos sim, eu estou junto com você. Aonde você mandar aí, eu vou, viu? Legal, muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Na prateleiraça de cima, a gente falou aqui com a Camila Teles. A Camila Teles, que é uma relações públicas que tem usado a comunicação para defender o nosso agronegócio. E vou falar uma coisa, viu? Ela é uma atacante de primeira linha, viu? Ela sabe tudo, essa menina. Super obrigado, viu, Camila?
Valeu, Carlão. Até a próxima. Ô, Camila, você fica aí, porque é o seguinte, eu tenho que fazer meu comercial agora, pedir para o pessoal que está no Facebook aí para deixar o like nesse vídeo. Se você estiver no nosso canal no YouTube e ainda não se inscreveu, você quer motivo melhor para se inscrever do que um vídeo com a Camila Teles? Não existe. Então, a hora é agora, se inscreve no canal. Eu falo assim, ó, tem que se inscrever no canal, tem que apertar o sininho para receber as nossas notificações, tem que deixar seu like, tem que deixar seu comentário e, principalmente, tem que compartilhar com todos os seus amigos. E se, claro, você estiver na nossa audiência nacional e internacional do Canal do Boi, muitíssimo obrigado. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Fui!